E nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio será surpreendido quando Aurora aparecer e revelar um dos maiores segredos do seu pai. A futura namorada de José Inocêncio decidirá ajudar Tião após saber o que tinha acontecido com o peão e o que Egídio tinha feito para ele e sua família. Tião, desconfiado da bondade da mulher, pergunta: "Eu posso saber o porquê todo esse interesse em me ajudar? Você nem mesmo me conhece?" A Aurora olha para o peão e diz: "Eu sei que pode parecer estranho, mas eu garanto que tenho as minhas razões para ver o Egídio se ferrar. Mas por enquanto, eu prefiro não contar." Tião, mesmo desconfiado, aceita a ajuda da mulher e diz: "Mas como a senhora pretende acabar com aquele filhote de pica-pau, se nem mesmo seu Inocêncio conseguiu?" Aurora então revela: "Acontece que eu conheci muito bem o Coronel Firmino e também conheço bem o seu filho, esse tal de Egídio, e eu tenho algo que pode arruinar com a vida dele e fazer ele ficar sem nenhum centavo no bolso, mas para isso eu vou precisar da tua ajuda." Tião escuta tudo calado e Aurora conta todo o seu plano. O marido de Joana, depois de escutar tudo, arregala os olhos e abre um sorriso. Já José Inocêncio, ao saber do plano de Aurora, o fazendeiro pedirá perdão pelo modo como a tratou e dirá: "Eu também faço questão de ajudar vocês. Eu mal vejo a hora de ver a cara daquele filhote de pica-pau quando perceber a rasteira que vai levar." Mas antes de continuar, me conte aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E me digam se vocês estão gostando ou não da novela Renascer. Isso tudo poderá acontecer quando a Aurora, ao conversar com Buba, pergunta: "Me diga uma coisa, você conhece um tal de Coronel Egídio? Se eu não me engano, as suas terras devem de ser aqui perto, não é mesmo?" Buba, desconfiada, responde: "Bem, o Coronel Egídio aqui só tem um, mas eu já adianto que é melhor você ficar bem longe daquele ali. Mas por que a curiosidade?" Aurora pensa um pouco e explica: "Não é nada demais, mas eu conheci bem o seu pai e ele também." Buba estranha e pergunta: "Eu não imaginava que você fosse amiga daqueles ali." Aurora a interrompe na mesma hora e fala: Eu nunca seria amiga de pessoas como aquelas, mas eu já tive o desprazer de cruzar com eles nessa vida." E naquele mesmo instante, José Inocêncio chega e ao ouvir pergunta: "Mas eu posso saber que interesse é esse todo que você tem naquele filhote de pica-pau? Eu já vou adiantando que se você é amiga daqueles coutinho, você não é bem-vinda aqui e pode pegar suas coisas e se picar daqui." Aurora encara o fazendeiro e fala: "Se tem uma coisa que eu não sou nessa vida, é amiga daqueles ali. Pra dizer a verdade, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu não tinha falado antes, mas eu acho que esse é o momento ideal, já que estamos falando sobre isso." José Inocêncio fica curioso e pergunta do que se trata. Mas antes que a mulher respondesse, José Bento chega aflito. Buba, preocupada ao ver Bento naquele estado, pergunta: "Aconteceu alguma coisa, Bento? Por que você tá nervoso dessa forma?" Bento, com sangue nos olhos, responde: "Eu, na verdade, ainda estou indignado ao ver aquele Coronel Egídio fazendo o que bem entende por essa região." José Inocêncio, ao escutar, olha para o filho e pergunta: "Mas o que foi que aquele filhote pica-pau aprontou dessa vez?" José Bento fala:
o pobre do Tião. Eu acabei de encontrar ele e vi o pobre todo machucado. Eu tenho certeza que foi aquele Marçal, o capanga do Egídio, que fez isso com o Tião. E com certeza a mando do próprio Coronel Egídio. Buba, assustada, fala: Mas por que você não levou ele à polícia? Ele precisa denunciar uma coisa dessa. Nós não podemos deixar o Egídio continuar fazendo esse tipo de coisa. José Inocêncio a interrompe e diz: E o que ia adiantar? Vai ser a palavra de Egídio contra a de Tião. No final, não vai dar em nada. Aquele ali só tem um jeito de lidar com ele. É fazendo justiça com as próprias mãos. Buba, ao escutar, fica assustada ao ver o que estava acontecendo e fala: Mas não podemos resolver tudo com a violência. É para isso que temos a lei, para esse tipo de situação, não é mesmo, Bento? Bento pensa um pouco, responde: Infelizmente, Buba, eu tenho que dar razão dessa vez ao Paim, até porque o próprio Tião se recusa a ir. Ele diz que não aconteceu nada, mas é só olhar para ele para ver que o pobre levou uma surra. Aurora, indignada, fala: Essas coisas é bem cara dos Coutinho, pobre coitado. Mas afinal, quem é esse tal de Tião? José Inocêncio explica toda a história de Tião e Egídio. O fazendeiro conta: Tião é um pobre coitado que passou um tempo trabalhando na fazenda de Egídio, mas o Crápula aproveitava que Tião saía para trabalhar e ia molestar sua mulher. Mas depois de muita dificuldade, o Tião e sua família conseguiram sair de lá. Aurora, espantada ao escutar tudo, diz: Mas esse Egídio continua sendo um monstro e merece pagar por tudo. Buba, ao ver o modo da mulher falando dos Coutinho, pergunta: Mas vendo o modo em que você fala, se vê que você conhece muito a família dos Coutinho. Aurora confirma e diz: Infelizmente sim, principalmente o pai, o Coronel Firmino. Aquele ali era um verdadeiro monstro, mas ao que parece, o seu filho é igualmente ruim. José Inocêncio, espantado, pergunta: Pra mim tá parecendo que você veio aqui buscando mais do que saber do meu cacau. Me diga de uma vez quais são as suas reais intenções. Todos ali olham para José Inocêncio, apreensivo, e Aurora o encara e fica calada. Inocêncio continua: Agora me diga, Aurora, o que foi que você veio fazer aqui? Mas é melhor você falar a verdade dessa vez. Aurora, sem alternativa, diz: Você tem razão, Inocêncio. Eu tenho os meus motivos para ter vindo até aqui. E sim, tem a ver com os Coutinho. José Inocêncio, impaciente, pergunta: Pois então diga de uma vez do que se trata. Diga o que você veio realmente fazer aqui. E conte tudo sem dar rodeio. Aurora respira um pouco e pede: Eu gostaria de falar com você em particular. E desculpem, Buba e Bento, mas o assunto que eu tenho para tratar com seu pai é muito pessoal. Bento e Buba dizem que não tem problema, e José Inocêncio e Aurora vão até o escritório. Ao chegar no escritório, José Inocêncio pergunta: Agora que estamos sozinhos, me diga quem você realmente é, e dessa vez sem mentiras. Aurora fala: Eu não menti, o meu nome é Aurora, e eu realmente trabalho com cacau e tô muito interessada no modo em que você e seu filho cultivam cacau nessas terras. O fazendeiro a encara e diz: Pois então diga a parte que você escondeu, me diga tudo, qual é a tua relação com os Coutinho? Aurora pensa um pouco e fala: O que eu não tinha te dito é que, na verdade, a minha família tinha uma fazenda aqui perto, há muito tempo atrás.
José Inocêncio, surpreso ao saber, pergunta: Mas quem era a tua família? E onde era a sua fazenda? Aurora explica: Isso foi há muitos anos atrás, antes mesmo de você chegar aqui. E a fazenda da minha família é aquela que agora o Egídio chama de suas. Mas o pai dele roubou do meu há muito tempo. José Inocêncio, ao escutar, arregala os olhos e diz: Então você veio aqui atrás de vingança. Mas eu me lembro mesmo de ter escutado essa conversa assim que eu cheguei nessas terras. Aurora responde: Vim sim, vim atrás de vingança, mas também de reaver as minhas terras, as terras que eram da minha família. O fazendeiro pergunta como a mulher tem intenção de reaver as suas terras. Aurora segura sua bolsa e mostra para José Inocêncio. A mulher explica o seu plano todo para o fazendeiro e diz: Aqui dentro tem algo que vai colocar um fim nos coutinhos. O coronel fica de boca aberta ao ouvir tudo. Aurora então fala: Eu só precisava encontrar alguém de confiança e que tivesse o mesmo objetivo que eu, de se vingar daquela família. E me parece que aquele tal de Tião será perfeito para isso. José Inocêncio, sem entender, pergunta: E o que o Tião tem a ver com toda essa história? Aurora diz: Por enquanto, é melhor você não saber. Quanto menos pessoas souber o que eu pretendo fazer, melhor. Mas eu garanto que os Coutinho vão pagar muito caro por tudo que fizeram com a minha família. Inocêncio ri e Aurora pergunta onde pode encontrar Tião. O fazendeiro pergunta a Bento onde tinha visto Tião. E José Bento fala: Ele tá na antiga casa de Jacutinga. Ele tinha ido visitar os seus filhos. Aurora, sem perder tempo, entra no seu carro e vai até a casa de Tião. E no meio do caminho, a mulher fala: Depois de tantos anos, pai, eu vou poder finalmente te vingar e fazer justiça. Ao chegar na antiga casa de Jacutinga, a mulher, ao ver Tião, pergunta: Você deve ser o Tião? Tião confirma e pergunta: Sou eu mesmo? E você? Quem é? Aurora se aproxima do marido de Joana e diz: Eu sou uma amiga de José Inocêncio e vim aqui porque eu soube o que aconteceu com você mais cedo. Eu soube da surra que aquele capanga do Egídio te deu. Tião encara a mulher e diz: Foi o doutorzinho que falou, não é mesmo? Mas como eu disse a ele antes, não foi nada. E é melhor esquecermos essa história. Aurora fala: Você não pode deixar que aqueles dois saiam impunes dessa. Justiça tem que ser feita. Tião, indignado, fala: Justiça? Justiça é uma palavra bonita, mas não serve para pessoas como eu. Para pessoas pobres como eu, a única justiça que eu posso esperar é a justiça de Deus. Aurora sorri e, olhando para Tião, diz: Pois então deve ter sido Deus que me mandou aqui, porque hoje eu vou te ajudar a fazer justiça e fazer Egídio pagar por tudo que ele e sua família fizeram por todos esses anos. Tião, ao escutar, fica sem entender nada e Aurora explica: Eu na verdade vim aqui para me vingar de Egídio e eu acho que você pode me ajudar. O marido de Joana pergunta o motivo de tanta raiva e Aurora explica tudo. Tião, ao escutar tudo, decide ajudar a futura namorada de José Inocêncio. E a mulher entrega uma bolsa para Tião e explica todo o seu plano. Tião, após escutar tudo, sorri e sai para colocar sua parte do plano em ação.
E Aurora, antes de sair, dá de cara com Dona Yolanda. A ex-mulher de Egídio toma um susto e diz: "Você por aqui? Eu não posso acreditar que você voltou depois de tantos anos." Aurora responde: "Eu soube que você finalmente deixou aquele traste. Uma pena que tenha sido tarde demais." Yolanda, com medo, pergunta: "Mas afinal, o que você veio fazer aqui?" Aurora responde: "Você não precisa se preocupar, que agora que você e a Sandra saíram daquela casa, eu não considero mais vocês como um coutinho." E Yolanda, sem responder nada, fica em choque ao ver Aurora saindo. Sandra, ao ver a mãe, pergunta: "O que foi, mãe? Quem é aquela mulher?" Yolanda, com medo, fala: "Ninguém, Sandra. É melhor que você não saiba. E eu te imploro, evite de sair de casa, porque eu tô sentindo que vai acontecer uma tragédia." Aurora, ao sair dali, vai até a casa de Egídio. Ao chegar lá, a mulher dá de cara com o coronel e Eliana. Egídio, ao ver Aurora, fica em choque e Eliana, vendo o estado do filhote de pica-pau, pergunta: "Eu posso saber quem é a senhora?" Aurora encara Egídio e diz: "Eu sou Aurora, uma velha amiga de Egídio, não é mesmo?" Egídio fica calado e Eliana pergunta: "O que foi, Egídio? Por que você tá assim? Aconteceu alguma coisa?" Egídio se recupera e fala: "É melhor você sair um pouco, Eliana, que eu preciso falar com essa mulher em particular." Eliana, mesmo sem entender, decide obedecer Egídio e sai. Aurora encara o coronel e fala: "Eu disse que mais cedo ou mais tarde eu vim atrás de você." Egídio, com sangue nos olhos, responde: "Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas você sabe muito bem que não tem como provar os absurdos que você fala para todo mundo." Aurora, com um sorriso cínico, responde: "Será mesmo? Eu, se fosse você, começaria a me despedir dessa casa, porque logo logo essa casa vai voltar a ser da minha família." Aurora sai, deixando Egídio furioso. Enquanto isso, Tião vai escondido até a fazenda de Egídio e, olhando para a bolsa que Aurora tinha lhe dado, fala: "O que será que tem aqui dentro? Mas seja o que for, aquela amiga de Inocêncio falou que ferraria com Egídio." O peão entra no armazém de Egídio e, sem que ninguém percebesse, esconde o pacote. Já Aurora, ao chegar na casa de Inocêncio, ela se aproxima do fazendeiro e diz: "Agora é só a gente esperar o Tião chegar aqui e confirmar que a sua parte já foi feita." E naquele mesmo instante, Tião chega e diz: "Pronto, a minha parte eu já fiz." Aurora, feliz, olha para José Inocêncio e fala: "Agora você só precisa fazer aquela ligação." O fazendeiro, na mesma hora, pega o seu celular e liga. Ao desligar, Inocêncio fala: "Tá feito, agora é só esperar. E assim que eu tiver a resposta, nós vamos lá pessoalmente ver a cara de Egídio, quando ele souber o que nós fizemos." Pouco tempo depois, a polícia chega no armazém de Egídio. Ao revirar tudo, encontra um pacote. O delegado, ao olhar o conteúdo, diz: "Então, a denúncia era verdadeira. O coronel Egídio escondia essas coisas dentro do seu armazém." O delegado reúne todos seus homens e vão até a casa de Egídio. Ao chegar lá, o delegado encontra José Inocêncio, Aurora e Tião. Inocêncio pede:
Eu soube o que aconteceu e gostaria de acompanhar você, assim como o Egídio fez quando o senhor foi lá na minha casa. O delegado pensa um pouco e diz: tudo bem, mas eu vou pedir para vocês se limitarem apenas a ficar olhando. Todos entram na casa e Egídio e Eliana, ao verem a polícia, junto de José Inocêncio e Aurora, os dois ficam apavorados. Egídio pergunta: eu posso saber que confusão toda é essa aqui dentro? O delegado poderia me explicar? O delegado encara o coronel e avisa: acontece que tivemos uma denúncia que o senhor estava escondendo drogas no teu armazém e viemos averiguar. Egídio ri e diz: isso é um absurdo, eu nunca que faria uma coisa dessa. O senhor pode ir lá, revirar tudo, que eu te garanto que você não vai encontrar nada de errado lá. O delegado o encara e diz: acontece que eu venho de lá agora mesmo e já reviramos tudo. O delegado então mostra o pacote para Egídio e continua falando: os meus homens encontraram esse pacote dentro do teu armazém. Egídio, em choque, fala: isso é impossível. Isso deve ser alguma armação. Quem foi? Quem foi que te ligou? Me diga. Só pode ter sido alguém que armou para mim. O delegado avisa que foi uma ligação anônima. Egídio olha para Aurora e Inocêncio e diz: foram vocês dois? Eu tenho certeza. Mas isso não vai ficar assim. Os meus advogados vão me tirar da cadeia em um piscar de olhos. Aurora sorri e fala: isso eu tenho certeza, mas acontece que agora o delegado vai ter que revirar tua casa, o teu escritório e todos os documentos. E eu aposto que ele vai encontrar alguma coisa de interessante, como por exemplo, os documentos que provam que essa casa e todas essas terras não são tuas, mas da minha família. Egídio fica apavorado e logo depois o delegado revira toda a casa do coronel e encontra todos os documentos ilícitos que provam os seus crimes e os crimes do seu pai, o coronel Firmino. Aurora finalmente recupera a casa e as terras que eram da sua família. Mas Inocêncio olha para a mulher e pede: eu sei que essa é a tua casa, mas eu gostaria que você ficasse lá em casa, comigo, se fosse, claro, da tua vontade. Aurora concorda em ficar na casa de José Inocêncio e pede a Tião para morar na antiga casa de Egídio e administrar todas aquelas terras. O peão, ao ouvir, fica feliz e diz: quer dizer que eu posso morar naquela casa e levar minha Joana e meus remelentinhos? Aurora confirma e dá a Tião uma recompensa em dinheiro pela ajuda que ele deu. Agora me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do final de Egídio. E a Aurora tem que ficar com José Inocêncio. E não se esqueçam de deixarem o teu like e se inscreverem no canal para receberem sempre os novos vídeos.